Nós estamos aqui na fraternidade buscando estudar um pouquinho, Fraternidade Jesus Amigo. Vamos buscar nesse nosso encontro reflexões sobre as reflexões da Joana de Ângeles. Com muita alegria que nós nos reunimos aqui nessa tarde, noite de janeiro. Vamos tranquilizar o nosso coração para fazermos a nossa prece inicial. Agradecemos esse Pai de amor e bondade pela oportunidade bendita que estamos tendo nesta reencarnação que todos nós pleiteamos estarmos reunidos. Agradecemos aos benfeitores dessa casa, patrocínio do Cristo, esse nosso companheiro, nosso amigo, nosso guia e modelo. Vamos refletir junto aos nossos anjos da guarda, os nossos benfeitores, os amigos que nos acompanham durante essa nossa caminhada. Senhor, Pai de amor e bondade, mais uma vez nos reunimos em Teu nome para buscarmos junto a Ti as dádivas, o conhecimento, o aprendizado que necessitamos para essa nossa existência. Que nós tenhamos a nossa mente aberta, o nosso coração preparado para receber dos benfeitores a iluminação, a clareza, a dádiva que vai e que estamos buscando ao longo da nossa caminhada. Nós estamos e vamos refletir sobre o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, e a gente queria trazer para os amigos o prefácio dessa obra. Lá na introdução, que fala para nós assim: o nobre espírito Joana de Ângeles apresenta-nos a sua mais nova obra, Conflitos Existenciais. Resumindo, vários comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano, enfocados à luz da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, sob o prisma, porém, da doutrina espírita. Então, o livro da Joana, os amigos já devem estar cientes, ele traz reflexões sobre os vários comportamentos que temos e que apresentamos ao longo da nossa caminhada. E é interessante, amigos, que o tempo todo nós vamos perceber que o Cristo, os benfeitores, a literatura que a gente estuda da doutrina espírita, não nos deixa fugir da busca do conhece-te a ti mesmo. Esse é um lema recorrente, é um tema recorrente, é uma reflexão que não deveríamos deixar de fazer cotidianamente, minuto a minuto, e que nós vamos perceber ao longo da obra que é fundamental a gente ter um olhar positivo, abrangente e pesquisador, observador sobre todos esses nossos comportamentos. E as outras ciências, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, ela ainda tem algumas dificuldades de entendimento porque ainda não consideram a questão espiritual. E nós, felizmente, temos essa bênção, esse esclarecimento, esse recurso junto a nós.
E é interessante a gente dizer que o Espiritismo também se coloca como uma ciência, porque ele tem um objetivo, um objeto de estudo como a psicologia, a matemática, o português, a química, a física. E é uma ciência que ainda engatinha aos olhos dos encarnados, mas que a própria materialidade ela vem a cada dia se esgotando nos seus recursos de explicar a fundo esses comportamentos perturbadores, essas dificuldades de saber onde estou, como estou, por que isso acontece ou não. E felizmente nós já temos o conhecimento espírita a respeito da vida, né, do que eu sou, quais são os meus objetivos. E essa é o grande desejo dos codificadores que trouxeram a codificação, os livros para nós. Esse é o grande desejo deles, que a gente mergulhe nesses conteúdos, que a gente faça essa análise. E Joana de Ângeles, por estar 100% desencarnada, ela traz para a gente uma visão muito ímpar, muito positiva sobre o que está acontecendo no nosso derredor. Eu lembro de uma frase, né, de Sócrates, para preparar o estudo eu dei uma olhada caprichada nas colocações, nas frases que dizem que ele trouxe para nós. E a primeira que eu queria trazer para os amigos é que existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Né? O Sócrates, que também é um dos membros da codificação, como está descrito lá no Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, ele traz para a gente essa reflexão que é muito importante. Existe apenas um bem, o saber. Ele é fundamental. Né? Ele trata o saber como um bem, um patrimônio positivo. Né? E apenas um mal, a ignorância. E aí a gente percebe que não há, na verdade, o mal. Existe simplesmente o desconhecimento. Né? Na obra O Livro dos Espíritos, quando fala que nós somos criados simples e ignorantes, é nesse sentido do desconhecimento. E esse nosso caminhar é um processo evolutivo que a gente vai adquirindo saberes. Né? A gente vai adquirindo saberes. No prefácio da obra Conflitos Existenciais, que é uma psicografia do Divaldo, lá na introdução fala que o livro constitui-se de uma excelente oportunidade para refletirmos em torno da problemática da existência, analisando-a criteriosamente para a nossa evolução. Então, a gente fica muito feliz de poder, à luz, né, do Evangelho, da doutrina espírita, refletir sobre esses nossos saberes, né, buscar esse bem valiosíssimo e que a gente consiga realizar, praticar, viver essa sabedoria, né, que é tão alimentadora, que nos satisfaz tanto. E Sócrates também diz que a sabedoria começa na reflexão, né? Na busca do saber, e que a gente não pare, né, jamais, né, de querer refletir sobre tudo que está ao nosso derredor. E o capítulo de hoje, que é Vazio Existencial, ele traz para a gente essa análise da gente mesmo, né? O autodescobrimento desses nossos, onde é que está acontecendo a ignorância, o desconhecimento. Então a gente vai trabalhar isso aí ao longo desse nosso encontro. Para a gente iniciar nossas reflexões, nós vamos ao Mestre dos Mestres, ao Cristo de Deus. Vamos ver o que ele fala para a gente.
Lá em João, capítulo 10, versículo 10, ele fala assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse texto é lindíssimo, essa fala de Jesus é maravilhosa, porque a gente começa a entender o objetivo desse nosso guia modelo. Ele vem trazer para a gente essa condição de estarmos em uma abundância. E é muito interessante isso, que eu lembro de um comentário de um amigo muito querido a respeito das características de Deus, né? Imaterial, único, né? Imutável. E aí no final um companheiro levantou a mão e falou que faltava uma característica. E aí esse amigo foi no Livro dos Espíritos e leu todas e falou: não, amiga, que eu citei todas. Ele falou: não, Deus também é farturento. Farturento, né? Ou seja, com abundância. Então Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E como é que é ter essa vida com abundância? É conhecer, é saber. E aí a gente fica admirado de como que no Evangelho, nessa bênção que é a Bíblia, nesses 2000 anos, né, 1500 anos, 1700 anos que a gente tem contato com ela, a gente não descobriu ainda todo o potencial que essa obra tem a nos clarear, né, descortinar os nossos saberes, né, melhorar esses nossos saberes. E aí, a gente refletindo sobre Jesus, sobre sua grandeza, a sua forma grandiosa de ver e se aproximar de todos que estavam perto dele, a simplicidade com que ele não complicava as coisas. E isso é sensacional, porque os benfeitores, o Cristo, Deus, né, todos eles se aproximam de nós querendo nos ajudar nos nossos saberes, clarear a nossa caminhada. Né? E muitas das vezes a gente fica até sem graça de pedir que nos ajude a refletir sobre tal questão, tal ponto, porque a gente acha que eles não têm essa disponibilidade para nos atender. E esse é um grande engano da nossa parte, porque existem batalhões, legiões de companheiros que estão aguardando o despertar, a luzinha se fazer brilhar em nosso coração para que a gente seja atendido. E esse processo, ele precisa ser de dentro para fora. Né? O verdadeiro conhecimento vem de dentro, gente. A gente se conhecer. Né? E esse conhecimento, essa verdade, ela não é solitária. Ela é muito solidária. É independente e igual para todos os princípios inteligentes. Então, o que a gente consegue perceber nisso? Que, como diz muito bem dito, né, no Pai Nosso, nessa oração maravilhosa, que o Pai, ele é de todos, igual para todos. Mas cada um gosta de caminhar num ritmo, cada um gosta de caminhar com alguns propósitos, cada um busca o que mais te apetece. Né? Então, a gente não pode esquecer que existe essa individualidade, mas existe também a individualidade. Isso é muito interessante. E todos nós precisamos lembrar que o nosso grande objetivo é alcançarmos a perfectibilidade, conforme consta lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Esse é o grande objetivo, esse é o único, é o condicionante, não tem como correr disso,
nós vamos nos tornar seres cada dia mais qualificados, né? Ou seja, com mais sabedoria, com mais competência. E essa é uma das coisas que mais me agradam, confesso aos amigos, que é uma expectativa, um saber, né? Eu estou convencido dessa paternidade, da minha condição de filho, e na condição de filho como um ser imortal, não terei fim, né? Continuarei eternamente a buscar essa sabedoria, e eu me preparo todo dia. Nós precisamos nos preparar todo dia para adquirirmos esses saberes. Adquirirmos esses saberes. Né? E aí as questões psicológicas, psiquiátricas, dentro desse contexto, ela perde o seu volume. Elas ficam do tamanho que elas são realmente. Né? E aí a gente fica pensando sobre o que é a vida. Pensemos sobre vida. O que é vida? E eu queria contar para vocês uma coisa muito interessante, porque quem deveria definir a vida seria a biologia, né? A ciência da biologia. Pois não se assustem, amigos, pois a biologia não define o que é vida. Ela não tem essa definição clara. A gente procura e eles, cada um vai por uma tangente, mas ainda não definiram, não bateram o martelo sobre o que é vida. E a vida pode-se buscar entendê-la como fluidez, continuidade. Depois de criada, depois de dado start nesse ser, ela não tem mais limites. E aí eu lembrei de uma frase da Clarice Lispector. Ela fala assim: renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Né? Deixar essa fluidez acontecer, essa continuidade acontecer e se perceber nela, nessa grande vida, nesse grande viver. Né? E é um viver, amigos, que não tem solitário. Tem sempre solidariedade em todos os nossos contextos, em todas as situações que a gente vive. Então, renda-se a essa grandiosidade como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Então a gente deu um apanhadozinho sobre o que é vida. E vamos pensar no outro lado da moeda, o que não é a vida. O que não é a vida. Né? Então, porque a gente acha que uma coisa ela pode chegar ao seu termo. E isso não acontece com nenhuma das coisas que o Pai cria. Depois que a gente entende isso, né, usando aí os microscópios, os telescópios, a gente começa a entender que existem, na verdade, transformações. Lá no Livro dos Espíritos fala na lei de destruição, de transformação. Deus, na sua grandiosidade, ele cria as coisas com muita competência. Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a gente muitas vezes não leva isso a sério. A gente não leva isso a sério. A gente fica temeroso de acabar. A gente fica temeroso de terminar. O que vai acontecer, amigos, é transformação. E essa transformação leva à renovação. Por isso que nós estamos aqui, reencarnados. E aí eu gostaria de deixar para os amigos uma dica literária que é fantástica. É o capítulo 12 e 13 do livro Missionários da Luz, psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz, em que ele narra para a gente o processo reencarnatório. Porque nós precisamos, nessa nossa caminhada, entender, como bons mineiros, né, oncotô, oncovô.
Nós precisamos entender isso. O que eu estou fazendo aqui? E esse processo descrito nesses 2 capítulos é muito rico. Lá fala da preparação para acompanhar a reencarnação do Sergismundo. Mas eu recomendo aos amigos analisarem e estudar o capítulo 12 dessa obra, que é a experiência de ver como isso acontece. Então estamos hoje reencarnados, recomeçando, né? E aí a gente entende que a vida sempre existe, ela não para de fluir, como um rio, como uma nascente, ela não para de fluir. Não há falta de vida, tudo tem vida, não há falta de vida, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 23, pergunta o que é o espírito, e aí os benfeitores respondem que são seres inteligentes do universo. Tudo é ocupado. Tudo é ocupado. Em nenhum estágio do princípio inteligente há falta de vida. Isso é uma ótima notícia, não é? Uma ótima notícia saber que a vida não cessa. E aí, para a gente entrar no nosso capítulo, que é intitulado Vazio Existencial, a gente volta a questionar. E o vazio? O que é? Existe vazio? E aí a gente foi procurar saber se existe vazio, e o materialismo, né, vamos dizer assim, ele fala que, por definição, é o que não está ocupado. E aí nós vimos algumas palavras semelhantes a vazio. Uma delas é o desabilitado. Está vazio, não está habilitado. Frívolo, que se ocupa de coisas de pouca importância. Pessoa vazia. Oco. Isso está oco, não tem nada. O carente. Eu estou com vazio. O pobre. Eu não possuo nada, está vazio. Xoxo, né? Não tem ali um preenchimento volúvel. O esgotado. Está vazio. Por quê? Porque esgotou. E aí a gente volta ao nosso reflexão do universo que é todo preenchido. O universo que é todo preenchido. Existe, amigos, fluido cósmico universal em tudo que a gente ainda não consegue definir. Existe fluido cósmico universal em tudo. E isso é muito interessante, porque no Livro dos Espíritos fala que Deus cria 2 coisas. O princípio material, que é o fluido cósmico universal, e o princípio espiritual, que são os princípios inteligentes. E aí a gente precisa entender que nós temos sim uma semelhança. Quando lá no texto bíblico fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é verdade. Nós temos a semelhança da inteligência. Inteligência. Deus, nosso Pai, é a inteligência suprema e nós somos princípios inteligentes. Princípios inteligentes. Nós temos sim essa paternidade, esse DNA divino em nós. E isso é muito bom de saber, porque a gente começa a entender que não há falta da providência divina em canto nenhum desse universo. O capítulo que nós vamos tratar, Vazio Existencial, ele começa falando da perda de sentido. Perda de sentido. E aqui é interessante a gente refletir que, olhando para dentro de nós, porque nós não vamos tentar falar do outro, né? Nós vamos falar de nós vamos tentar nos entender nessa nossa caminhada. Quando a gente pensa em perda de sentido, a gente precisa refletir se eu conheço, se eu me conheço, se eu busco me conhecer e como eu estou. E aí vai uma informação da qual a gente não deveria esquecer. Nós temos um corpo, nós não somos um corpo. Nós temos um corpo, nós não somos um corpo.
E a benfeitora Joana de Ângeles, ela começa a deixar isso um pouco mais claro para a gente. Ela fala, não poucas vezes, preso ao cordão umbilical da mãe, não amadurece psicologicamente a ponto de libertar-se, mantendo interesses imediatos entre os quais a planificação emocional através do conúbio sexual. O que ela está tentando trazer para a gente aqui? Ela está tentando dizer para a gente que quando a gente é muito apegado à matéria, no início da nossa caminhada lá de bebê e tudo, a gente ainda não tem a clareza da nossa essência espiritual. E nesse capítulo que eu falei para vocês lá do Missionários da Luz, o 12 e o 13, a gente fica sabendo que para que a gente reencarne, se faz um programa, se estabelece um programa. Claro que esse programa é de participação da minha parte quando eu estou mais esclarecido, ou os companheiros que não estão tão esclarecidos, eles têm tutores, eles têm acompanhantes para que isso aconteça com muita com auxílio, Então a mentora tenta dizer para a gente aqui que a gente é muito mais do que ficar preso ao cordão umbilical da mãe. Ele fala que nós precisamos, tanto quando nós vemos um nascituro, uma criança pequena, a gente precisa olhar ali e ver um espírito buscando se renovar, reencarnando, para que a gente possa auxiliá-lo. E aí, desde do momento da concepção, a gente já precisa começar a vibrar para que esse irmão, esse espírito, ele busque estar tranquilo com relação à sua caminhada. E a gente precisa entender que, lentamente, no estado inicial da caminhada, nesse estado emocional, perdia-se a própria identidade. Então, quando a gente mergulha no corpo, a gente começa a perder essas lembranças, mergulhando em aparências que pudessem agradar aos outros em detrimento da sua própria realização. Então, a gente vai saindo dessa condição e passa a se espelhar no outro. Busca-se o tempo todo agradar o outro. E a Joana fala aqui no parágrafo que, na atualidade, não obstante o sexo o sexo constitua um paradigma de comportamento essencial, a sua satisfação aligeirada, contínua, destituída de significado profundo, que permita o equilíbrio das emoções e a segurança afetiva. E ela continua dizendo que a troca insensata de parceiros na busca da variedade, em vez de satisfazer, mais frustra, demonstrando que o intercurso sexual é mais um modismo da sociedade moderna, que se considera liberta dos tabus do passado, do que realmente uma forma de expressar os sentimentos e trabalhar a ansiedade. Gente, é muito interessante o comentário da Joana, porque a gente percebe que ela está trazendo para a gente uma questão das pessoas que estão desconectadas das informações espirituais. Porque ela vai narrar ao longo desse capítulo muitas situações em que a gente está sem conhecimento, sem informação a respeito do mundo espiritual. E ela fala que existe um abismo entre o conhecer-se, o self, e o ego, que mais se afastam um do outro, concedendo espaço para a desintegração da personalidade para a esquizofrenia. Então, é muito interessante quando a gente para analisar isso com a luz da doutrina espírita, que os benfeitores, eles estão o tempo todo ao nosso lado, nosso anjo da guarda está o tempo todo ao nosso lado, nos auxiliando nas nossas escolhas.
E essa é uma das grandes características do princípio inteligente do espírito, né? A inteligência, ou saber escolher. Saber escolher. Né? E ela traz aqui uma situação muito interessante com relação à robotização. Ela fala que o ser humano sente-se relegado a um plano secundário, deixando-se conduzir por botões mecânicos inteligentes que em alguns casos substituem-no com eficiência, sem esforço nem gratidão. E aí ela comenta que o excesso de tempo, ou seja, se tem alguém, se tem uma máquina fazendo algum serviço para mim, esse excesso de tempo resulta da máquina que o ajuda nas atividades habituais, facultando-lhe, dando a corrida para a comunicação virtual. Então a gente ganha tempo, mas utiliza o tempo para continuar nas comunicações virtuais. As intermináveis horas de busca na internet, os encontros românticos de personalidades neuróticas e medrosas, estabelecendo perspectivas mais angustiosas por se tratar de pessoas frustradas e inseguras, refugiadas em frente da tela do computador, procurando a ilusão de seres ideais, incorruptíveis e maravilhosos. Isso aqui é muito interessante a gente dar uma paradinha aqui, porque a gente vai observando o que vem, né, na tela do computador, nas sugestões, nas publicidades, no intervalo de um filme, de uma novela, do que seja que a gente esteja assistindo, mas nos intervalos a gente começa a observar o que nos é ofertado. Que nos é ofertado. E aí outro dia, observando isso, eu percebi que tudo que aparece, eles tentam dar a esses objetos, né, a essas questões comerciais, a conexão com o prazer. Então eu estava vendo uma propaganda de internet. E aí a propaganda fala que é prazeroso você ter a internet X, da empresa X. É prazeroso, é maravilhoso. Passa um sorvete, passa uma viagem, passa isso. Tudo prazeroso. E aí depois vem uma propaganda de um carro. Também é um prazer dirigir aquele carro, aquele carro é assim, porque tem isso, que aquilo. E aí passa a pessoa com aquela carinha mais feliz, mais gostosa de estar usufruindo aquilo. E aí vai se sucedendo todas as demais propagandas. Né? A ilusão de que tudo que fazemos hoje é para o prazer. Amigos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. No livro Caminho, Verdade e Vida, salvo engano, no primeiro capítulo, acho que o primeiro capítulo, Emmanuel fala para a gente que nós não estamos aqui na Terra a passeio. A passeio. Nós podemos ter vazios existenciais e conflitos existenciais, mas desde que nós estejamos desconectados das maravilhas da nossa existência. E aí eu vou trazer uma ilusão, uma conexão, né? Para que a gente tenha uma ideia do que nós estamos falando. A vida, amigos, ela é parecida com uma grande novela. A vida, nossa, do Thelma é uma grande novela. E a novela, como todos sabem, elas são constituídas de capítulos. E esse capítulo que eu estou vivendo hoje é uma existência. É uma existência. Não estou vivendo do momento que eu saí do útero da mamãe até o momento que eu vou deixar esse corpo no túmulo, eu não estou vivendo a vida. Eu estou vivendo um capítulo da minha vida. E muitas das vezes nós temos vazios porque nós não entendemos o antes e não entendemos o depois. E muito menos vivemos o presente. Porque o presente ele precisa ter base, ele precisa ter conhecimento. Isso é fundamental para que a gente possa saber onde eu vou, onde eu estou,
para que a gente tenha a decisão de escolher entre A, entre B e entre C. A Joana, nesse mesmo capítulo, ela fala também da autoconsciência. Ela fala que a autoconsciência é a conquista realizada pelo ser, pelo espírito, após os primeiros meses da infância, quando surgem os evidentes sinais de que se é uma pessoa e não mais o animal irracional orientado apenas pelo instinto. Então, a Joana aqui está começando a dizer do nosso nascimento ali, quando a gente começa a se perceber além do corpo físico. E essa busca de autoconsciência, ela tem que perpetrar a caminhada do ser durante todo o seu período reencarnar. Durante todo esse período ele tem que permanecer. Eu tenho que estar o tempo todo autoconsciente, consciente de que eu sou um espírito imortal. Esta é um dos grandes informações, um dos grandes remédios para que a gente não se sinta vazio. Não se coloque na condição de estar só. Porque muitas das vezes a gente busca se aproximar de algo ou alguém desprezando a nós. A Joana fala que a autoconsciência amplia os horizontes emocionais e psíquicos do ser, propiciando-lhe a libertação de tudo quanto junge ao passado. Tudo quanto liga ao passado. Gente, e o passado ele é muito intrometido. Não sei se vocês sabem disso. Mas o passado ele é muito intrometido, porque ele não quer ficar no lugar dele. Ele quer ficar no hoje. Ele quer impactar, ele quer estar presente amanhã. E nós, autoconscientes, inteligentes, seres inteligentes do universo, nós precisamos colocar essas vivências no devido lugar que lhe cabe. E isso só vai acontecer se a gente fizer com análise, observação, procurando saber. Porque é um processo muito gostoso e particular, muito gostoso, que a gente precisa estar o tempo todo refletindo sobre como é esse meu caminhar. Como eu estou me saindo nessa empreitada? Olhando para a novela de nossa vida, como é que eu estou nesse capítulo? Eu estou bem? Eu estou auxiliando? Eu estou comprometido? Eu estou envolvido nos meus afazeres como um ser que tem pai? Que tem pai? E eu lembro de uma lição muito bonita, na verdade é o prefácio do livro Os Mensageiros, que Emmanuel fala para nós que nós temos que ter a atenção porque nós estamos diante do Senhor. Olha só que interessante essa reflexão do benfeitor. Nós precisamos ficar atentos porque todo momento nós estamos em frente, junto do Senhor. E era para a gente ter um receio dos nossos pensamentos equivocados, atitudes equivocadas, porque Ele está presente. E não é um medo de ser punido, não. Não é esse o medo que a gente que coloca-se, que a gente deveria ter. Não é esse. A gente deveria ter o medo de não desagradá-lo. Como a gente é com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, que muitas das vezes a gente se esforça para ter atitudes, vivências diferentes da nossa intimidade. Porque a gente está sendo observado o tempo todo. E isso é muito interessante porque quem está nos observando quer o nosso bem. Muitas das vezes a gente acha que esse companheiro, essa situação, essa cena é para nos tolher. Muito pelo contrário. Esse cuidado é para nos promover. Para nos promover. Para não deixar que a gente sinta-se vazio e só.
para não deixar que a gente se perceba desconectados. Desconectados. Porque, amigos, viver é natural. A vida é naturalidade. Ela é muito boa. Hoje, 16 de janeiro de 2021, o dia está maravilhoso, a noite vai ser esplêndida no sistema solar, na galáxia, no universo. Mas eu ainda não aprendi a me conectar ao divino, ao macro. O macro. Mas esse processo ele tem que passar pela minha intimidade. E nesse prefácio que está lá no livro Os Mensageiros, o Emmanuel pergunta se já cansastes da animalidade, das questões instintivas, comer, beber, reproduzir, morrer. Ele pergunta se nós já cansamos dessa sequência de fatos e se estamos procurando algo mais. Se estamos querendo ser sábios e viver, não sobreviver. Não sobreviver. Né? E aí a gente fica pensando, será que eu estou vivendo ou sobrevivendo? A Joana fala aqui para nós assim, o objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas, o Deus interno, tornando o ser uma individualidade que pensa. E amigos, ela complementa, esse processo não é automático, como ocorre com os seres vegetais e animais, se te cansastes da animalidade, mas é dependente das escolhas, da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos, que são resultados das conquistas já conseguidas em existências vividas. Olha que interessante isso. E aí eu lembrei daquela cena, né, que eu acho que todo mundo deve ter na cabeça, que é Jesus com a mulher adúltera. Não tem esse? Acho que a gente deve ter na mente, né, essa cena tão impressionante, quando é colocada na frente de Jesus aquela mulher. E aqui, quando a gente olha para esse comentário da Joana, a gente fica pensando o que o Cristo, Jesus ali, viu naquela mulher. Ele viu uma mulher adúltera mesmo? Porque nós, né, já estaríamos até com pedras na mão. Mas o que Jesus viu ali naquela mulher? Vocês podem ter certeza que ele não viu nenhum equívoco. Ela viu um ser com potenciais enormes. Ele olhou para aquela mulher e falou assim, daqui a pouco essa mulher vai ser um Cristo. Daqui a pouco essa mulher vai ser um Cristo. Porque está adormecido dentro dela. Ela tem potencial. É o mesmo olhar que a gente tem que ter para nós. Eu tenho que ficar esperto, atento para essa minha caminhada. E a Joana fala assim, esse processo não é automático, como ocorre com os seres vegetais e animais, mas depende das escolhas, ou seja, depende das minhas escolhas. Eu já tenho saber. O Cristo já falou, Jesus já falou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, eu tenho potencial, mas eu preciso aprender a escolher melhor. Como é que é escolher melhor? Com lucidez, tendo aspirações. Eu estou caminhando para ser um Cristo. Esforços, eu preciso me esforçar para isso, diariamente. Preciso olhar para mim no espelho e falar assim, eu estou indo a caminho da luz. A luz que há em mim está começando a brilhar. Eu vou me desocupar das coisas não boas e vou me ocupar das coisas boas. Eu vou perceber que o Pai
necessita que eu seja operoso, que eu seja positivo, que eu auxilie, que eu sirva, que eu caminhe junto com ele. Isso é muito gostoso da gente refletir, porque a gente fica entendendo que é esperado demais da gente. É esperado, amigos, que nós passemos por essa reencarnação como completistas. Imagine vocês que seria um completista. Imagina que a gente cria um roteiro. Olha, eu vou fazer uma viagem pelo sul do país, vou passar na cidade tal, vou ver isso, vou aprender isso, depois eu vou para outra cidade, vou ficar aqui 2 dias, ali 3 dias, ali eu só vou passar, vou experimentar isso, vou experimentar aquilo, meu organismo vai absorver isso, aquilo, e eu tenho que traçar um roteiro. A nossa reencarnação é muito assim. Nós traçamos um roteiro, né? Mas chega lá, eu vou escolher a quantidade que eu ponho no prato. Meu livre-arbítrio. Eu vou escolher se eu vou jantar ou se eu vou comer um sanduíche. Se eu vou tomar um suco ou se eu vou tomar uma tequila. Eu vou escolher. E aqui a Joana fala que cada qual estagia em um nível de autoconsciência que lhe define a idade espiritual, o progresso alcançado. Então, não tem problema nenhum eu escolher a tequila. Não tem problema nenhum eu escolher o suco. Vai depender da minha idade espiritual. E isso é o nosso autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Está escrito lá no pórtico de Delfos. Dizem que é de Sócrates, mas está escrito no pórtico de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. E a frase não acaba aí. Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Ou seja, idade espiritual. O progresso que nós alcançamos. Então é importante esse autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Né? E Santo Agostinho dá uma aula de como fazer isso. E ele é muito interessante que Santo Agostinho não nos orienta a fazer no final do ano. Ele pede para a gente fazer todo dia. Todo dia. Porque dá tempo de corrigir o rumo. Né? Lembrando do nosso João o Batista, endireitai as vossas veredas com rapidez. Com rapidez. A gente consegue fazer isso com agilidade. Ou seja, não dá tempo de criar raiz o que não é bom. Ou dá tempo de cuidar da raiz do que é bom. Consciente. Olha, eu preciso cuidar dessa virtude. Eu preciso caprichar mais nessa questão. E aí fica muito mais positivo os meus acertos diários. Essa minha facilidade, esse meu desejo de alcançar essa renovação espiritual. Amigos, quando a gente começa a entender a reencarnação, né, o nosso papel aqui, essa vivência, a questão da imortalidade, a vida fica muito mais suave. Fica muito mais suave. Fica muito mais produtiva, muito mais assertiva. Eu deixo de brigar com A e B, entendendo que ele simplesmente está numa idade, numa situação, num patamar que eu não estou. E eu lembro agora de uma lição lá do livro Boa Nova, chamada Bom Ânimo. Essa lição, né, o livro do Chico, né, ditado por Humberto de Campos para o Chico, essa lição Bom Ânimo, Jesus percebe em Bartolomeu, um amigo tristonho, né? E ele se pergunta para Bartolomeu o que está acontecendo. Aí Bartolomeu começa a chorar as pitangas. Ah, Senhor, por que isso? Porque minha mãe, porque minha família, porque aquilo outro e tudo. E aí Jesus fala assim: Bartolomeu, eu estou aqui. Você já viu uma boa notícia trazer tristeza? Amigos, a boa nova deveria nos trazer alegria.
a vinda de Jesus, o exemplo de Jesus, a vinda da doutrina, os livros subsidiários, são motivos de alegria para nós. Porque nós temos uma informação privilegiada. Informação privilegiada. Ou seja, está muito fácil da gente se tornar completista nessa nosso capítulo, nessa nossa existência. Está muito fácil. Nós temos todos os recursos à mão. Então, quando a gente lê o capítulo Vazio Existencial, a gente fica feliz porque assim, eu não vou cair nessa situação. Porque eu consigo fazer uma prece quando eu começo a pensar o que não devo pensar. Eu começo a lembrar de Jesus quando a situação está um pouco complicada. Eu faço uma higiene mental, que é uma oração. Gente, oração é como se fosse um escovar de dentes. Refresca, alivia, fica com aquela sensação gostosa. Oração, ela é uma limpeza das melhores que tem. Então, nessa lição, o Jesus fala para Bartolomeu, a boa nova é para nos fazer feliz. Nós precisamos ter essa felicidade. Nós precisamos ter essa felicidade, essa vivência de felicidade. Eu gosto de brincar que nós, cristãos espíritas, eram para que nós fôssemos as pessoas mais felizes do mundo. Entendesse tudo com muito mais clareza. Não visse empecilho nenhum, a não ser a promoção do ser aos saberes, aos conhecimentos. E aí é muito interessante que no final da lição, Bartolomeu conversou com Jesus lá, ele volta para casa, altas horas, e aí quando ele chega em casa, ele abre a porta, o pai xinga, os irmãos xingam, que é possível, tá na rua até essa hora e tal, amanhã cedo tem que trabalhar, e aí Bartolomeu se acomoda, descansa ali uns minutinhos, uma horazinha e tudo, daí a pouco o pai chama ele para ir trabalhar, e ele acorda desperto e vai trabalhar e tudo, e os irmãos xingando que você é um vagabundo, você é isso, você é aquilo, e ele olha para aquela família, olha para aquela turma e fala assim, vocês estão assim porque vocês não conhecem Jesus, vocês não conhecem a paz desse nosso mestre, vocês ainda não se absorveram dessa grandiosidade do ensinamento. Aí ele fala isso. Gente, isso é lindíssimo. Aquele que conhece o Cristo, a boa nova, só tem que ter bom ânimo. Hora nenhuma cabe outra postura. Hora nenhuma cabe outra postura. E a Joana fala isso. No finalzinho ela fala assim, lá na hora que ela trata da terapia libertadora, ela fala que a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social, a vinculação idealista a qualquer expressão dignificadora do ser humano torna-se referência para que se convertam em estímulos para não se perder o significado do espírito imortal. Então, olha como é bacana a gente conseguir fazer a conexão, a percepção de que eu sou um espírito imortal, eu estou conduzindo esse corpo físico, eu tenho um pai amoroso, eu tenho um Cristo, um irmão mais velho que me acompanha, eu tenho um anjo da guarda que vai me acompanhar durante todo esse capítulo da minha vida, eu tenho inúmeros benfeitores familiares espirituais que estão me auxiliando. Então, como é que eu posso pensar e vivenciar e curtir um vazio existencial? Acompanhado dessa turma toda. E olha que são só a turma da pesada. Para o bem. Deus quer o nosso melhor e Ele sabe que nós vamos dar. Ele sabe. O tempo é nosso. Deus não tem problema de tempo, não. Nós é que temos problema de tempo. Porque a gente quer parar de ter problemas, de voltar à carne. A gente quer parar com isso. Mas para isso, a gente necessita de tempo. E felizes aqueles que estão acelerando
né, os seus saberes, os seus conhecimentos. Nós temos Deus que conta e sabe da nossa potência. Nós temos Jesus que se dedica bilhões de anos a nos ofertar esse planeta em condições de nos tornarmos, sim, conhecedores e sabedores das leis divinas. Nós temos nosso anjo da guarda, um companheiro que se comprometeu conosco durante toda essa nossa existência. Né? Nós temos muitos benfeitores a nosso favor. Que a gente possa, amigos, conscientes disso, buscar cada vez mais, não se deixar esvaziar, que sabemos agora que não tem jeito, né? De não nos sentirmos vazios, não nos sentirmos só, porque muitas das vezes esse livro que a Joana trouxe para a gente é porque muitos companheiros ainda faltam essa percepção da grandeza do Pai, de estar conectado a Ele. E nós precisamos nos vigiar para que a gente não caia nessa pegadinha. A gente não transforme essa grande oportunidade em um drama. E esse drama, ele é também construído com o nosso aval, com o nosso interesse, com a nossa busca, com a nossa preguiça, com o nosso desinteresse. Né? Como nós dissemos no início, né? Sobre o vazio, muitas das vezes a gente está se ocupando de coisas de menor importância. A gente está se tornando oco, porque o objetivo do ser, de todo ser, é se verticalizar, buscar o divino. Muitas das vezes nós queremos viver na horizontalidade, né? Sentados, deitados, sem produzir, sem trabalhar, sem praticar a caridade, sem ser misericordioso, sem ser amoroso, mas nós queremos muito receber. Nós queremos muito receber. Ou seja, sem atividade. E aí a gente lembra novamente do Cristo, quando ele diz, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Gente, e fica bem a gente estar perto de dois seres maravilhosos que trabalham constantemente e a gente lá de braço cruzado? Tem cabimento uma coisa dessa? É confortável isso? Só recebendo? E aí eu lembrei aqui agora do livro Nosso Lar, quando o benfeitor Aniceto, acho que ele recebe o André Luiz, uma senhora, para uma consulta, e a senhora vai contando os deslizes dela. E aí o benfeitor fala com ela, mas a senhora teve a oportunidade de trabalhar nisso. E ela arruma 1000 pretextos para não ser operosa. E ela fala assim, aí ele fala assim, mas como é que a senhora quer ajudar o outro? Se a senhora não conseguiu se ajudar, se a senhora não conseguiu conquistar para a senhora os méritos, os desejos que a senhora tanto queria. E aí a gente finaliza lembrando de uma fala de Sócrates, esse benfeitor. Ele fala assim, a um homem bom não é possível que ocorra nenhum mal. A um homem bom não é possível que ocorra nenhum mal, nem em vida, nem em morte. Então que a gente busquemos esse homem bom para que a gente possa viver na bondade, na fartura, na alegria, durante toda a nossa caminhada. E que isso se estenda a todas as pessoas, todos os seres que caminham conosco. Muito obrigado a todos. Paz esteja com vocês hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Senhor, por essa companhia. Obrigado, amigos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Que a paz, a alegria esteja em nossos corações. E que a gente, se por acaso encontrar algum local vazio, que a gente leve a paz do Cristo, de Deus, a todos os irmãos. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Que assim seja.